Olá, povo lindo aqui do canal, Meditando com a Rê. Tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja bem. Me fale aí se o áudio tá bem, gente, por favor. Tô meio, eu não, hoje eu fiz uma conexão aqui meio diferenciada, então eu quero ter certeza que está bem o nosso áudio. Hoje vamos ter uma convidada muito incrível, especial, a Juliana Esperandio. Exato. A Juliana, ela é hipnoterapeuta, ela é especializada em vidas passadas, ela vai compartilhar conosco todo o seu conhecimento e experiência, e a gente vai falar sobre os benefícios da meditação, tá? Vamos explorar juntos como a meditação, ela pode transformar nossas vidas, trazendo clareza e um maior entendimento a nós mesmos. Se você pratica meditação, eu acredito que vocês que estão aqui, a maioria, pratica comigo as meditação, ou vocês que estão apenas começando também, esse bate-papo é para todo mundo, tá? Então, prepare-se para uma noite de aprendizado, inspiração. Não se esqueça de deixar suas perguntas aí no chat, tá? Pois teremos um tempo dedicado para responder suas dúvidas, então vai ser bem legal. Gente, vamos lá, sem mais delongas, a minha querida Juliana Esperandi. Nossa, gente, é o sobrenome. Não é, não. É isso aí. Esperandio, que significa esperando por Deus. É um nome italiano, gente. Eu sei que é italiano, que ela comentou comigo. E hoje vai ser um papo muito gostoso, viu? Muito obrigada, Juliana, por aceitar o nosso convite aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Rê, agradeço o carinho, agradeço por me convidar, por dar essa oportunidade de estar compartilhando e ajudando a espalhar conhecimento para vocês que estão assistindo a gente, e agradeço a presença de todo mundo que está aí acompanhando a live de hoje. Eu espero que vocês possam aprender muito com a gente aqui hoje. Sim, o quanto a meditação, ela transforma as nossas vidas. Hoje vai ser um papo muito interessante. Agora o Regis vai dar um oi para o pessoal do chat, antes de a gente começar a nossa conversa aqui. Muitíssimo boa noite, meus queridos, minhas queridas. Gratidão imensa por cada presença aqui hoje. E a cabecinha de vento da nossa querida Renata. TDAH. Muitíssimo boa noite para a nossa querida Juliana Esperandio. Que seja muitíssimo bem-vinda. Gratidão pela tua presença aqui hoje. E o nosso primeiríssimo boa noite hoje vai para Ana Cleia Alves. Seja muitíssimo bem-vinda. Nova membro. Nova membra. Caminho da Miriedes. Valentim Saracini. Estávamos sentindo a tua falta. Antônio Marcos. Marlene dos Santos. Ana Paula Rocha. Alfa Centauri, Rosane Freitas, Vendo para Crer. Hoje chegaram pontualmente no início da live. Que felicidade, meus irmãos. Olha o sotaque mineiro. Sejam muitíssimos todos bem-vindos. A casa é sua e vamos dar as boas-vindas para a nossa queridíssima Juliana Esperandio. Seja muitíssimo bem-vinda, querida. Eu agradeço, gente. Muito bom poder bater esse papo com vocês hoje. Juliana, me conta um pouquinho como começou esse seu processo com a espiritualidade, né? Me conta um pouquinho aí da tua história. Então, eu comecei a buscar a espiritualidade por causa de depressão. Eu tive depressão mais ou menos de 10, 11 anos de idade até 25, 26, e foi um processo turbulento, porque adolescência, faculdade, faz a faculdade errada, sabe? A coisa só vai meio que virando uma bola de neve. E quando eu consegui o meu emprego da Emirates, foi a primeira vez que eu
parei e falei assim: "Ok, minha vida está resolvida, vamos começar a resolver o interior", né, porque depois de 15 anos vivendo com pensamentos de: "Eu não gosto da vida, não quero estar aqui", e pensamentos diários e negativos e tristeza, sabe aquela coisa de você para você fazer mudança na tua vida, muitas vezes você tem que chegar naquele fundo do poço que você vira e fala assim: "Não dá mais para viver assim"? Exatamente. Não dá Sei mais, exatamente o que você está entendeu? falando. Sei exatamente o que você está falando. Você passou por processo parecido, Rê? Uhum, uhum. Sei exatamente o que você está falando. Fala: "Não aguento mais, vou jogar, no meu caso, né, eu vou pular num rio aqui e pronto", né. Sim, foi justamente esse tipo de pensamento, porque daí vem o questionamento assim: "Ok, se eu sair daqui, para onde eu vou?". Aí vem as grandes perguntas, daí você vai buscar resposta, né, para espiritualmente falando, o que que acontece quando você vai embora da Terra, aí você começa a fazer mais pergunta, né, tipo: "Por que que eu tô aqui então? Por que que eu vim?". Porque geralmente você encontra na espiritualidade que a gente escolhe, né, reencarnar, a gente escolhe a nossa experiência aqui, e é tudo pré-acordado antes de vir. É óbvio que a perspectiva é diferente, gente, eu falo que a lógica da Sim. alma é uma, a lógica humana é outra, lá de fora a coisa parece muito mais fácil do que a gente aqui embaixo, ainda mais com o véu do esquecimento. Então, muito da minha jornada foi adquirir conhecimento e também trabalhar no campo mental. Eu sei que a espiritualidade, ela tem muitas linhas, né, tem o reiki, tem os cristais, tem cromoterapia, tem até a forma de você trabalhar com o seu corpo, com as emoções que estão presas no corpo, com respiração, com dança, tem várias linhas. A linha que eu trabalho é mais no campo mental, porque e aí que entra a questão da meditação, porque o nosso macaquinho aqui, ele é muito mal educado, e boa parte da dor Aham. e do sofrimento que a gente sente aqui, vem da forma que a gente pensa. E não tem, assim, você falar de saúde mental, sem falar de meditação, seria a mesma coisa que falar de saúde física, sem falar de dieta e exercício. Ou seja, Exatamente. Não tem como. Não, não não, tem não, como. aqueles papo, usa o batom para você emagrecer, não funciona não, gente. Não. Então, é necessário você treinar a sua mente, você aprender sobre a sua mente, aprender sobre o que está acontecendo dentro dela. Tem uma pessoa na literatura que eu sempre recomendo, que é o Eckhart Tolle, ele escreveu Um Novo Mundo e O Poder do Agora, mas O Novo Mundo fala de uma nova consciência, e ele vira e mexe nas entrevistas dele e fala que a gente tem um vício, que a gente nem se dá conta que a gente tem esse vício, que é pensar. E, inclusive, Uhum. tem pesquisas que comprovam, de certa forma, se for lá no Google Acadêmico, você vai ver que mais de 90% dos pensamentos que a gente tem são repetitivos e no piloto automático. E a gente não presta atenção no que está acontecendo aqui dentro. É ali, ó, o tempo inteiro, você nem percebe. Então, começando o papo dos benefícios da meditação, seria Aham. justamente começar a treinar para aprender a trabalhar com esse campo aqui. Eu falo que ainda mais, pensa só, gente, eu tenho TDAH também. Além de tive a depressão, tive o TDAH, tenho TDAH ainda, que é o que tem milhares de, nossa, é cansativo, é o tempo todo eu pensando. Para entrar numa meditação, eu comentei uma vez com uma amiga minha, eu falei: "Olha, Lu, para mim, Caminho da Miríades, falei: "Lu, para mim entrar numa meditação, eu tenho que tampar os olhos, colocar uma máscara, botar o fone de ouvido, ficar tudo no escuro, não ter acesso nenhum, nenhum, nenhum com nada externo, porque eu perco. E ali eu tenho que aumentar o volume para me ouvir a pessoa e não pode ter ruído nenhum na meditação, que eu da pessoa, porque se eu escuto um ruído, eu vou esquecer do que ela está falando e vou ligar naquele outro, tá? Vou ligar no ruído dela, vou ficar, olha, tem um ruído ali, e eu vou prestar atenção. Então, é muito, só que a meditação foi que me salvou também, que nem você está falando aí da tua parte. Não vou te cortar mais não, pronto. Não, mas é um bate-papo, eu acho legal você compartilhar com o pessoal também, a gente estava conversando antes de entrar que o motivo que levou a gente a buscar esse caminho é muito parecido, né. É, Saúde e isso é muito. mental, então. A Lucilene está aqui falando.
O mais importante é que você não parou e segue firme, meditar. É exatamente isso, exatamente. Eu tô tentando. Às vezes paro assim, começo tudo de novo, mas vamos tentando. Gente, no começo é difícil mesmo, porque você tem que pensar assim, a mente é igual ao corpo físico. Para você entender a mente, olha para o corpo físico. Se você nunca correu na sua vida, você vai correr 100 metros e vai ficar com a língua de fora. Você não vai conseguir correr 10 quilômetros de uma vez. Então, quando você começa a meditar, você não vai conseguir fazer 10 minutos de uma vez, vai ser uma tortura. Entendeu? Mesmo porque a tua mente não vai gostar daquele estado, ela não está acostumada com aquele estado, aí começa a dar tosse, coceira, formigamento, começa a dar incômodo, começa a distrair, ela faz de tudo para sair daquele estado. É normal ela fazer isso com você no começo, mas tem que persistir, Sim, sim. né? Perdeu o foco, retoma, perdeu o foco, retoma. Seria a mesma coisa se você fosse começar a correr hoje. Corre 100 metros, começa a caminhar, respira, retoma, certo? Para você ir construindo o teto na sua cabeça e o hábito, a facilidade, familiarizar sua mente também com aquele estado de relaxamento mental. Exatamente. E é muita paciência. Então eu também, eu comecei com 5 minutos, até 5 minutos, não, gente, eu não vou conseguir parar a minha cabeça, que ela tá funcionando aqui. Sabe que, mas eu tive uma. Você vai dar dicas pra gente aqui, pro pessoal também que tem esse mesmo probleminha. Mas a minha técnica foi, eu penso só na minha respiração. A única coisa que eu consigo tirar o foco de todos os milhões de pensamentos que eu tenho, eu puxo a respiração e ali facilita bastante a minha vida. Não sei se você é dessa forma também, né? Não sei. Não, eu nunca meditei assim. Eu tenho um hiperfoco muito grande que eu posso focar por horas a fio. Não Que tenho maravilha. TDAH, facilita a minha vida. Mas assim, eu preciso ter um interesse muito grande naquilo. Se aquilo não me interessa, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo segurar minha atenção. E desculpa, eu sei que a forma clássica de meditar é prestar atenção na respiração, mas por algum motivo a minha respiração não me interessa o Olha, suficiente para manter o meu foco. viu que interessante? É aprendendo, tá vendo? O importante é você encontrar o seu jeitinho ali, né? O importante é isso. O que eu recomendo para as pessoas, os treinamentos mentais que eu fiz foi, quando eu tinha 20 anos, eu queria muito fazer projeção astral. E projeção astral é uma forma de auto-hipnose. Você tem que visualizar coisas, tem que se sugerir coisas, mas tinha algo que eu queria ganhar daquilo. Meu interesse era grande naquilo. E foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a meditar. Eu tinha 20, nessa casa, eu estava na faculdade já. E ali eu já reparei, porque eu queria focar nas minhas visualizações para poder sair do corpo, e a minha mente escapava. Você tem prova amanhã, você tem escola, você tem que fazer comida, você tem que comer, sabe? Então, ali eu comecei a reparar, nossa, mas como a mente incomoda, eu quero muito isso daqui, para de me incomodar. E esse foi o primeiro treinamento que eu fiz, assim, por 1, 2 anos. Eu nunca dominei a arte da projeção astral, mas Uhum. como treinamento mental me ajudou bastante. E o segundo treinamento mental que eu fiz foi quando eu encontrei o livro que eu recomendo para as pessoas, que no inglês se chama Opening to Channel Your Spirit Guides, no português se chama Os Guias Espirituais Ensinam o Caminho, que é da Sanaya Roman e do Duane Packer. Então, eu encontrei esse livro em 2010 e, de novo, eu tive um interesse muito grande. Eu quero me Uhum. conectar com essa parte da minha mente. Então, o que eu recomendo para vocês, qualquer treinamento mental está válido, desde que o seu interesse seja grande naquilo. O que poderia ser um Uhum. treinamento mental? Os guias, fazer projeção astral, fazer visão remota, acessar registros akáshicos, praticar visualização para a lei da atração, manifestação, qualquer coisa que você tenha um interesse muito grande, que seja praticado mentalmente, serve, pelo menos para você Muito bom, começar e criar disciplina. muito bom mesmo. Mas isso é verdade. A Alessandra está falando aqui que ela é igual você. Ela, ela não pensa muito na respiração. Se eu não pensar na respiração, eu vou passear em outra dimensão. As projeção astral eu tenho meio que espontânea, entendeu? Bem espontânea mesmo. São do nada, você durmo, acordo do outro lado lá e nítida, entendeu? Aí tô dentro de um hospital, aí eu passeio dentro de um hospital, eu vejo um monte de médico, não sou enfermeira, que eu não sei o que eu vou fazer de ser médica lá do outro lado.
tenho um pavor de sangue, eu vou para lá, eu vou e converso, e às vezes eu consigo lembrar, às vezes não, enfim. É assim, a ideia de meditação também pego de lá também, a maioria das minhas meditações, eu encontro com alguém lá, que eu não tenho a minha lucidez, eu encontro com uma pessoa lá que é muito querida e essa pessoa me dá umas dicas, me dá algumas ideias, entendeu? E eu trago tudo para cá. Aí no dia seguinte eu tenho que ir lá e escrever no bloco de notas aqui para guardar. É bem interessante isso. Olha, eu confesso que eu tenho uma invejinha branca, mas eu fico super feliz quem consegue ter esses acessos espontâneos e naturais. Eu nunca fui médium, nunca vi nada, nunca ouvi nada fora da minha cabeça. Eu tive que treinar 2 anos para Muito começar a legal. ouvir os meus guias. Então eu acho legal quem consegue, sabe, que tem essa habilidade, porque eu imagino que deve facilitar muito a vida você conseguir ter um acesso maior. O mínimo de acesso que eu tenho, que eu consigo, né, por treino, literalmente é treino isso, não é uma coisa que eu nasci com isso, mas hoje na meditação, eu consigo fechar o olho e fazer um trabalho espiritual, alcançar a energia de outras pessoas, mandar energia, consigo fazer algumas coisas nesse sentido de estar conectado nesse campo unificado de consciência. Mas isso é treinamento e tem a ver muito com ondas cerebrais também, tá, que é uma das dicas que eu vou dar hoje aqui. Você sabia disso, Perfeito, Renata? perfeito. Não sabia e estou pronta para aprender tudo aqui, gente. Eu vou perguntar um monte de coisa aqui para ela depois, mas pode ficar à vontade. Só cortando um minutinho, Hum, a Juliana é uma grande, como posso dizer assim, tem grandes ensinamentos, entendeu? Tem uma grande experiência para passar para todos. O Alpha Centauri, há 10 anos que ele vem há praticando, 10 meses. há 10 meses que eu vim praticando a meditação, e é bom demais. E começou com a influência da Ju. Ai, que É, legal, né, Ju? é o Breno, querido. Ele participa das minhas mídias desde o comecinho, ele me dá um apoio imenso, tenho um carinho imenso por ele. A Mari tá falando que tem também natural, assim. Eu até sem querer estou fazendo. Às vezes eu entro no sonho lúcido, daqui a pouco eu já estou vendo, opa! É umas coisas bem engraçadas que aparecem comigo aqui, umas situações bem legais mesmo. Ah, Bem natural. ó, fico super feliz. Eu fico feliz por quem consegue ter o acesso, porque daí a espiritualidade se torna mais concreta e mais real. Enquanto para pessoas como eu que não têm tanto acesso, você tem que ter as experiências, experienciar e ver a prática daquilo no seu dia a dia, né? Que é o que eu bato muito nessa tecla. Conhecimento sem a experiência, sem a prática, esquece, não serve para nada. Uhum. Então, no meu caso, eu tive que anos ali me debatendo para aprender a lidar dentro, aprender a lidar fora e ver como que as coisas funcionam, assim. Mas sabe que isso eu admiro pra caramba, e isso é uma forma, para o pessoal que está vendo aqui, que se praticar também, tem gente que vai no natural, mas também tem a galera que não, tem um povo que não veio com ele, mas se ela praticar, se ela estudar, se ela se interessar, ela consegue também. Isso é muito legal. Isso é muito legal e é muito, eu acredito que é uma grande lição para todo mundo aqui, sabe. Tem gente que fala: eu não consigo, eu não vejo nada, eu não sinto nada". A semana passada tinha uma pessoa aqui que até comentou: "Eu acho que eu sou uma pedra". Eu tô na fase da pedra, que eu não sinto, não vejo. E aí até que a Suzy comentou a semana passada aqui, falou: de repente você tá nessa vida, nessa encarnação, você veio de férias, calma, curta, tem problema. Vai, estuda, aprende, entendeu? Tá de férias. Não é verdade? Então, é isso aí, é muito legal isso. Não, é totalmente possível de desenvolver e tem uma coisa que eu falo assim, se você parar para pensar que você é um ser de energia, tendo uma experiência física, perceber energias é o seu direito de nascença, ou seja, mediunidade é o seu direito de nascença, de captar aquilo. Você só esqueceu como captar aquilo por causa das crenças Uhum. limitantes que são colocadas, por causa do fator do Sim. medo que são colocados. Então, comparando de novo a mente com o corpo, é como um bebê, todo bebê nasce flexível.
né? Mas daí, conforme o corpo cresce, se ele vai fazer atividade, se ele não vai fazer atividade, como que ele vai se desenvolver, chega uma idade que ele vai ficar ou travado ou mais flexível. Tem vários graus ali, né, de flexibilidade nos corpos físicos ao redor dos 20 anos de idade. E o mesmo acontece com a mediunidade. A mesma coisa acontece, a criança nasce com aquilo, com aquela percepção, aí vai depender como que ela é criada, como que ela escuta aquilo, se ela vai aprender a ignorar ou não, como que ela vai lidando, então chega uma altura da vida que todo mundo vai ter uma certa percepção, alguns bem mais, que é o caso da Rê, que tem a questão espontânea, outros bem menos, mas independente disso, todo mundo pode treinar e desenvolver, pelo menos um pouco mais, entendeu? E eu acho que é aí que entra a meditação, porque o que eu descobri na minha prática, tanto da hipnose quanto comigo mesma, de acesso aos guias, tem muito a ver com como você usa o seu cérebro, tá? Então, até entrando nos benefícios da meditação, para você entender a maquininha que está aqui, vamos entender as ondas cerebrais, que tem a ver com esse processo. No seu dia a dia, conforme você está acordado e fazendo suas tarefas, você está em ondas beta. Ondas beta é a onda que nunca está no momento presente, está sempre ou no passado ou no futuro, ou seja, tudo que ela causa em você é estresse, ansiedade e depressão. Porque o único momento que você encontra paz é no momento presente. E a maior parte do dia a gente opera em ondas teta, em fase adulta. Crianças não são assim, crianças são diferentes, tá? Agora, quando você começa a meditar, você começa a entrar no estado alfa, que é o mesmo estado que você tem quando você assiste uma TV, lê um livro, faz uma atividade relaxante. Ou seja, você está focado, relaxado, e a sua percepção de tempo fica alterada e está focado no momento presente. No alfa, não tem estresse, não tem preocupação, tá? E é a porta de entrada para o seu inconsciente. O seu inconsciente estão tanto as suas crenças limitantes, a sua programação mental, esses pensamentos automáticos que ficam te, né, pegando aí todo dia, quanto a sua parte espiritual. Espiritual também está no inconsciente, mas você vai acessá-la melhor em teta, que é um relaxamento mais profundo. Então, o truque para você se conectar com a espiritualidade, com você mesmo, em alfa já resolve, né, com o seu inconsciente, com as suas crenças, visualização, reprogramação mental, alfa tá tudo certo. Agora, se você quer umas experiências mais místicas e mais profundas com a espiritualidade, você tem que buscar trabalhar com a sua mente em estado teta, que é um relaxamento bem profundo, você passa por ele todo dia também, só que você passa por ele, geralmente quando você acorda ou vai dormir, que é aquele estado de sonolência profunda, que você tem imagens visuais claras aqui, são as ondas responsáveis pelos sonhos. Então, durante o dia, geralmente ele não acontece. Você tem que treinar para conseguir dominar esse estado. E em teta, aí você pode fazer qualquer tipo de acesso espiritual, seja um teta healing, seja um reiki, seja uma regressão, seja uma reprogramação, seja comunicar com seus guias, seja mandar pensamentos telepáticos para alguém, receber pensamentos telepáticos de alguém. Ou seja, você está conectado com o campo unificado de consciência. Que incrível, que incrível. O jeito dela falar é incrível, né, gente? Vocês vão falar aqui comigo, é incrível do jeito dela falar. Eu fico no Instagram, assim, é um videozinho, assim, eu fico maratonando os videozinhos dela, porque é muito legal, você fala muito clara, né, igual você falou que foi treinada para isso, é incrível, é incrível. E música, no caso, que pode te dar aquele certo estímulo, né, para você entrar numa relaxamento mais... Como que você pode falar também sobre isso? Olha, os sons bineurais, as frequências solfégio vão te ajudar a entrar num estado de relaxamento. Se vocês querem música para ajudar, vocês podem pesquisar assim, sons binaurais, ondas teta, né, para induzir esse estado. Agora, o trabalho em si, esses dias mesmo alguém me falou, estou ouvindo essas frequências binaurais e não está acontecendo nada. Eu falei, você está trabalhando visualização e autossugestão? Não, então não vai acontecer, entendeu? Você tem que fazer academia mental, e só na academia não resolve. Ou seja, entrar no estado só, não vai fazer sozinho, você tem que ver o que você quer trabalhar. E a outra coisa que é importante também do cérebro, que eu esqueci de mencionar, é que a sua mente consciente, essa voz que fala e fica o tempo inteiro, né, ela fica no hemisfério esquerdo. Se você pesquisar, você vai achar o intérprete cerebral, que é o cara que está tentando interpretar a realidade o tempo inteiro. Então, ele tem uma lógica, que eu chamo de lógica humana,
que é diferente da lógica espiritual. A linguagem do inconsciente está no cérebro direito, então você quer ir mais para o hemisfério direito, para você acessar símbolos, imagens, ele se comunica diferente do que o hemisfério esquerdo, que é a linguagem verbal que a gente conhece. Então, durante esse treinamento em meditação, que você começa a abrir essas portas da sua própria consciência, você tem que sabe, uma linguagem tem que aprender a se comunicar com a outra, entender, interpretar a outra, né? Você tem que melhorar esse fluxo de informação e comunicação entre o consciente e o inconsciente. Então, a chave seria isso: hemisfério direito, né? A linguagem simbólica e as ondas teta que vão te ajudar a conseguir isso. Gente, eu tô quase entrando dentro do computador, pelo amor de Deus. Meu super foco. Muito interessante isso, meu Deus. Gratidão, viu? É muito. Imagina. Levou uns anos para eu entender isso, sabe? Na prática. Não, e é muito. É que nem você está falando, sempre é quando você está com muito sono. Quando eu tenho uma facilidade para ter projeção astral, por exemplo, acordo, faço uma meditação, ela falava, faz uma meditação para ter projeção astral. Tá. Eu não vou ter projeção astral, não vou me ver saindo do corpo e andando. Não vou ter isso. Eu vou dormir, tá? Porque muita gente fala, eu durmo na projeção. Calma, acontece. Eu vou dormir, no meio, assim, tipo assim, umas 2, 3 horas, aí eu acordo, vou no banheiro, volto, bebo uma água, deito. Aí é rapidinho. Aí eu já me vejo fora. É muito rápido, é muito incrível, né? Mas esse negócio, o pessoal fala, eu faço a meditação, quero ver eu saindo do corpo, comigo não funciona. Comigo, né? E como que é com você, com a projeção astral? Quando eu treinei, que foi o meu primeiro treinamento mental, eu cheguei no ponto de separação, sim. Então, eu, na época, achava que eu acordada aqui ia separar do corpo, tá? E foi um choque, foi uma surpresa para mim, que na verdade, o que é o treinamento da projeção astral? É uma auto-hipnose, é você se dar a sugestão de que você vai sair, vai ficar lúcido, vai controlar a experiência, vai voltar e vai lembrar. Basicamente, você fica repetindo isso e visualizando como se estivesse saindo do corpo e tal. Então, quando eu comecei a ter resultado, a projeção ela acontece assim, você começa a ter essas imagens mentais e perder a consciência, e aí você desperta, mas você tem que cair no sono por um segundo, para daí despertar no corpo astral. O corpo físico ele fica paralisado e você está sentindo eles chamam de estado vibratório. Isso aconteceu várias vezes comigo, foi o máximo que eu consegui chegar com a projeção astral, com o treinamento que eu fiz, tá? Eu senti as ondas subindo, descendo, elas são super intensas, não tem como você ficar enganado, será que é a vibração? Não, você vai ter certeza quando acontecer, e durante esse estado vibracional, você tem que imaginar que você está se puxando por uma corda, alguma coisa, porque você move o seu corpo astral com o pensamento. Então, eu cheguei nesse estado, só que toda vez que eu chegava nesse estado, e cheguei várias vezes, eu morria de medo de sair do corpo, porque aos 20 anos de idade eu morria de medo de encontrar algum espírito, alguma coisa que eu não ia gostar. Aí eu voltava. Faz parte. Faz parte. Não vou falar que não acontece, não, que acontece. Às vezes tá no beira da sua cama, te olhando. Ah, sim, eu ouvi a música do universo, né, porque você fica com os sentidos mais aflorados, e eu ouvia pessoas falando perto de mim, só que eu nunca cheguei a ver, porque eu ficava ainda presa no corpo, sabe, daí quando eu começava a ter essas sensações, eu fazia um esforço tremendo para mover o dedo da mão e conseguir voltar, tipo, me arrependi, não quero mais não. Uma vez, uma experiência muito engraçada, que uma vez eu desci, era de manhã, né? Foi de manhã. Primeiro ele teve o desdobramento, ele foi no quarto da minha filha, porque eu estava deitada no quarto da minha filha, e ele chegou lá e falou, você não vai vir deitar comigo? Aí eu peguei e falei, tá, eu vou. Aí eu levantei e fui indo. Só que quando eu fui ver, eu tava desdobrada. E ele tava em espírito, só que não lembra. E aí eu falei, opa, mas esqueci do meu corpo. Aí eu voltei. Aí eu... Então, deu uma experiência bem engraçada, assim. Mas eu já cheguei a ver um casal aqui em casa, e
e eu mexendo com o casal aqui. Um casal sentado no meu sofá, como se a casa fosse dele. Podia ser. Exato. Como se a casa fosse dele. Sentadinho ali. Então, eu na época fiquei com medo de desenvolver e fui para outros desenvolvimentos, mas assim, inclusive até queria falar para vocês, já que eu trabalho com hipnose, eu não sou especialista em meditação, assim, eu conheço as técnicas por alto, mas como vocês perceberam, eu não pratico as técnicas clássicas, né, eu tento fazer outro tipo de academia mental, mas o que eu queria até esclarecer que, assim, o estado mental da meditação e da hipnose é o mesmo. É ondas alfa e teta no cérebro e hemisfério direito, é exatamente o mesmo. A diferença seria entre meditação e hipnose, seria que na meditação você está treinando o seu observador interno, que é o maior benefício que você vai ter de praticar meditação, e eu já te falo por quê, tá? Então seria treinar o seu observador interno e seria treinar o seu foco e a sua atenção. Enquanto na hipnose, a hipnose clínica, ela é sobre colocar informações no seu inconsciente, ou seja, reprogramar a sua mente, ou no caso da hipnose que eu faço, tirar informações do seu inconsciente. Basicamente, o estado mental é o mesmo, é só a maneira que você usa o estado mental que diferencia os nomes, tá? Entendi. Eu vi que você faz hipnose para projeção astral, né? Não, Não, vidas astral não, passadas. regressão de vidas passadas. Projeção, tô na projeção. Regressão de vidas passadas. Me conta, assim, como que é me conta um pouco dessa experiência da regressão de vidas passadas, como que é o seu atendimento. Conta um pouquinho pra gente. Gente, assim, o pessoal tem uma ideia muito errada de hipnose por causa dos filmes, e eu não culpo as pessoas, porque infelizmente Hollywood estragou o que realmente é hipnose, mas lembrar de uma vida passada, uma sessão de vidas passadas é muito parecido com é uma meditação guiada, que nem eu acabei de falar, é o mesmo estado mental, então, uma meditação guiada onde eu vou falar para você visualizar coisas, vou te dar sugestão de relaxamento, vou te colocar num estado de relaxamento mental. E quando você chegar nesse estado de relaxamento mental, eu vou começar a fazer pergunta. Então, meu trabalho é guia turístico. O meu trabalho é induzir você lá e depois começar a fazer pergunta para guiar. Então, cada pessoa vai reagir diferente à hipnose. Tem pessoas que são muito controladoras ou que têm medo, e isso atrapalha bastante. Então, elas não são facilmente hipnotizáveis, algumas até não dão certo. Agora, as pessoas que conseguem se entregar no processo e começar a falar o que vem primeiro na mente, o que aparece, sem ficar analisando muito e deixar fluir, dá mais certo, tá? Mas a pessoa fica bem consciente no processo. E se lembrar de uma vida passada, é assim, lembrar que nem de alguma coisa da sua infância. Lembra uma cena congelada de algum dia, algum evento, alguma coisa, com impressões daquele dia. Memórias emocionais, ou tem algo errado, ou tinha uma briga, quem que estava brigando? Acho que era meu pai, sabe? Sabe quando você vai puxando memória desse jeito? É igualzinho, tá? É muito incrível. Eu tive a experiência de regressão com o Bruno, foi bem interessante. É mais ou menos isso que você está falando mesmo. No meu caso, eu não fui em vidas passadas, eu fui na minha infância. Eu queria tanto ir na vida passada, mas o meu problema era nessa vida mesmo. Eu fui lá na infância, onde estava me prejudicando, entendeu? Então, é mais ou menos isso mesmo. Você vê uma cena e aí você fica tipo assim, olha, eu lembro desse dia, eu lembro de olhar isso. Tipo, no meu caso, eu cheguei a lembrar de ver o meu pai, quando ele desencarnou, sendo velado na cozinha, na sala da minha casa. E eu consegui enxergar o rosto dele perfeitamente, como se fosse uma foto, né? Ele ali deitado, com algodão, flores, aquilo tudo. Eu consegui enxergar aquela situação. Então, eu achei bem incrível, assim, porque eu só tinha 4 anos. Tinha 4 anos de idade. Então, eu vi muito nítido, parecia que eu tinha visto ontem, entendeu? A imagem é nítida, porque geralmente a pessoa depois de 20, 40 minutos por aí, ela tá naquela onda teta que eu falei, daí o visual aqui fica claro pra caramba. No começo é difícil, tem muito isso também com meditação, gente. Tempo é um fator chave.
No começo, você vai levar muito mais tempo para você chegar em ondas teta, tipo, talvez meia hora, pelo menos 20 minutos. Alguns dos meus clientes chegam a levar 1 hora, 1 hora e meia para conseguir cair em teta. Demora. Outras pessoas chegam lá em 15 minutos. Mas a questão de você treinar na meditação seria para você conseguir chegar lá mais rápido e permanecer naquele estado mais tempo. E conseguir achar o equilíbrio entre a sua mente crítica e analítica, porque a mente crítica e analítica é a inimiga número 1 da hipnose e desse tipo de coisa. Então, você conseguir baixar a bola e ir investigando, ser mais curioso dentro da sua própria mente e ir recebendo o que o inconsciente te dá para aprimorar essa comunicação. Que incrível. Igual eu falo, na minha lembrança de vidas passadas, eu tive como um sonho. Eu comecei a sonhar, tive a ter sonhos parcelados, sabe? Tipo assim, eu sabia de onde terminava o sonho, quando eu voltava a dormir no dia seguinte, continuação. Então, tipo, sabe, de ter ideia, eu dentro do sonho, eu sei que é uma regressão, auto-regressão, né? Porque eu consigo, eu conheço as pessoas que estão ali, converso com as pessoas, sinto o cheiro das coisas, parece que eu estou tendo um sonho, não é um sonho, eu me vejo em outra época, com outra roupa, com outra roupagem, com outra aparência, porém, aí dessa forma foi diferente da hipnose, tá? Uhum. Porque na hipnose, eu via como se fosse uma imagem assim, como se fosse uma foto, e já quando é sonho de lembranças do passado, aí ela já vem com detalhes mais, vai ser um filmezinho mesmo, só que eu tô lá dentro. Eu tenho uma teoria que quando a gente dorme, o corpo astral viaja através do tempo e das dimensões. É. Então você entra realmente em timelines diferentes, outras vidas, vivendo aquilo, né, é mais real do que uma regressão de vidas passadas, por exemplo. Entendi. Muito legal isso. Então, mas, sobre o tópico da live que eu quis trazer, a questão dos benefícios da meditação, óbvio que se vocês forem no Google, no ChatGPT, vocês vão ver que existem inúmeras pesquisas que falam dos benefícios físicos, né, dormir melhor, diminuição do estresse e ansiedade, que é o que eu falei, em ondas alfa, teta não existe estresse e ansiedade, porque você aprende a ficar no momento presente. Então, quanto mais você vai praticando a meditação, mais esse estado mental se torna presente na sua vida. E óbvio que deixa os teus dias mais leves, porque isso daqui vai ficando mais calmo. Mas eu acho que o principal benefício da meditação, o melhor de todos, que vai te ajudar muito no caminho espiritual, é você desenvolver o seu observador interno. É literalmente, a meditação ela vai te ajudar a separar 2 partes da sua mente que são muito importantes que você faça esse treinamento, porque essas vozes que causam dor, sofrimento, que te limitam, que te amarram, o que dá problema mesmo, são as vozes geralmente do ego que vem da programação mental. Então, quando você começa a treinar, por mais que você não está conseguindo focar por 10 minutos, não tem importância. A parte mais importante do seu treino é se tornar consciente dos pensamentos que estão passando. É adquirir o hábito de observar os seus pensamentos. Porque daí você desenvolve esse observador aqui, que começa a prestar atenção no que está sendo dito, porque lembra o que eu disse antes, a maioria, 90%, é repetitivo e no piloto automático, então, você vai começar a prestar mais atenção. Aí você ganha poder sobre a sua mente, porque esse observador, ele é a parte sábia, ele é a parte da nossa consciência que está observando a experiência aqui. Ele é muito mais quem nós somos do que o personagem que nós estamos sendo aqui. Então, por comparação dessas 2 partes que estão dentro da sua mente, coloca que quem você acha que você é, tipo a Juliana brasileira, hipnoterapeuta e tal, é o personagem dentro do jogo. E o observador é o cara que está com o controle remoto jogando o jogo. Entende a diferença entre essas 2 partes? Sim. Sim, aí você controlando ali, ó. Então, mas daí você se tornando consciente dele, isso vai te empoderar. Porque daí você conseguindo ter esse exercício de observar o que está sendo pensado, você ganha o poder de mudar os seus pensamentos, ou de mudar a sua programação mental. Então, muito do que é dito de expansão de consciência
na espiritualidade, é justamente porque nós fomos altamente programados aqui, nós temos um sistema que não deixa a gente parar para pensar quem a gente é, né? Tem um sistema na Terra que eu não vou entrar nem nesse tópico espiritualmente falando, mas você foi programado para ser controlado e você vive aquela vidinha roda de hamster, a menos que você faça alguma coisa para sair daquilo. A menos que você faça alguma coisa para sair do controle daquela programação que está no seu inconsciente e comece a mudar aquela programação para que você consiga viver a vida mais nos seus termos e não nos termos do seu inconsciente. Então, muito do processo de expansão de consciência é você aprender a observar esses conteúdos, esses pensamentos, para você começar a se tornar consciente dessa programação, para você conseguir mudar essa programação. E não só a programação de crenças limitantes, mas também no que a tua alma está querendo te dizer, gente. Presta atenção no que o teu coração está querendo te dizer. O intérprete cerebral que está aqui do lado esquerdo, ele mente, ele engana, ele está tentando interpretar a realidade, ele não está se importando se aquilo é verdade ou não. Ele só quer interpretar o papel dele. Agora, o coração e a alma não mente. Então, na meditação, você vai treinar muito isso de observar, de desenvolver essa parte mais sábia dentro de você, e também de sentir, entrar em contato com as suas emoções, com o que realmente é verdade de fato, que não é a mentirinha ali que teu ego, tuas vozes estão pregando em você. E por exemplo, no caso da hipnose, para ajudar esses pensamentozinhos aí, tem alguma forma, você trabalha com uma técnica para esses pensamentozinhos que às vezes fica atrapalhando a gente, às vezes atrapalha na vida financeira, no dia a dia, né, nosso. Como que você lida com isso, com essa situação? Eu vou ser bem sincera. Deve aparecer um pessoal procurando, minha vida está um problema, não consigo nada, sempre aquela mesma história. Eu tenho formação em hipnose clínica, sim, eu fiz uma formação de 300 horas num instituto de Los Angeles. Eu não trabalho com hipnose clínica. Eu não faço, eu ensino as pessoas, por que eu não trabalho? A diferença da hipnose que eu faço, eu tiro informação. Eu quero ajudar a pessoa a encontrar o guru que está dentro dela, porque o guru que está dentro dela sabe o que é melhor para ela. Qualquer outra pessoa externa não sabe, não vive com aquela pessoa 24 horas. Por mais que a gente queira, entendeu? Ajudar, não estamos imunes de emitir uma opinião que vai de acordo com as nossas crenças, percepções e filtros. Então, a única parte que realmente sabe o que a pessoa precisa e o que está acontecendo com ela é o guru que está dentro dela. Então, o que eu faço é ajudar a pessoa, depois que eu vejo uma vida passada, porque o método que eu faço é da Dolores Cannon. Não é só uma vida passada, é um acesso ao subconsciente, eu superior, inconsciente, enfim, é a parte sábia, o guru que está na mente da pessoa. Então, depois que eu vejo uma vida passada, eu quero contatar essa parte maior, e isso é depois de 1 hora, ela deitada ali de olhos fechados, então ela já está num estado de relaxamento que facilita isso por causa do tempo, e eu começo a fazer perguntas para obter orientações do porquê que as coisas são como são e do que a pessoa deve fazer, como que ela deve lidar com aquilo. Então, o objetivo da sessão que eu faço seria isso, ganhar essa mentoria de dentro da pessoa, tá? A reprogramação mental, eu não trabalho com isso, porque se vocês começarem a prestar atenção em quem já trabalhou, quem já pagou hipnose, quem já foi cliente de hipnose, você vai encontrar 3 tipos de pessoas. Uma que realmente a hipnose deu certo, geralmente essas pessoas são altamente sugestíveis, ou seja, a mente crítica, analítica delas é mais baixa, assim, elas não são de confrontar, de discordar, elas são pessoas mais calmas, mentalmente falando. Então, nos termos da hipnoterapia seria sugestível, são pessoas que você coloca uma sugestão, ela entra, porque a mente crítica não debate, não luta contra aquela sugestão. Para essas pessoas, a hipnose funciona super bem, tá? Agora, você vai encontrar outras pessoas, que eu encontrei várias, que pagou 10 sessões de hipnoterapia clínica e não fez diferença. Porque provavelmente ela não entende o que a hipnose clínica é. A hipnose clínica é para te ensinar novas associações e novos padrões mentais, mas você precisa reforçar essas novas associações e padrões mentais em todos os outros dias. Se você não reforçar, a hipnose cai por terra.
Então, por exemplo, eu encontrei uma pessoa uma vez que falou assim: eu paguei 10 sessões de hipnose clínica para parar de fumar e não deu certo, eu não parei de fumar. 5 minutos depois, essa pessoa virou e falou assim: ai, eu amo fumar. Você acha mesmo que vai dar certo? Não vai. Não vai. Obviamente que não vai. Se o teu hipnoterapeuta está querendo ensinar você a ter raiva do cigarro, sentir nojo do cigarro, você tem que estar, no mínimo, disposto a criar essa associação na sua cabeça. Enquanto você fica falando que você ama aquilo, esquece. Você pode pagar o cara mais caro do mundo, não vai dar certo. E o terceiro caso seria os clientes, que eu também já conheci alguns, que fez hipnose clínica para gagueira, parar de roer unha, mudar hábitos, e deu certo por 3 meses, 4 meses, 6 meses, depois voltou ao normal. Então, eu não trabalho com reprogramação por causa disso, porque você tem conexões neurológicas de uma vida inteira ali. Para você inserir uma nova reprogramação, acredite, você vai ter que ter muita persistência, muita colaboração, e você vai ter que repetir muito o caminho novo para você esquecer o velho. Até eu, no caso, eu tento fazer reprogramação mental para falar assim, para agradecer, gratidão, para me tentar ficar com a minha vibração lá em cima, porque é uma forma que eu me encontrei de me dar bem, né? Então, eu fico ali, gratidão, mesmo às vezes estou lá fazendo, hoje eu vi um meme muito engraçado, que a moça estava com, tipo, um terço, e estava fazendo, eu sinto muito, eu me perdoo, eu te amo, e com raiva, sabe? Porque às vezes eu tô aqui, tô assim, sabe? Eu tenho que ficar bem, entendeu? E aquilo vai ficando assim, fico muito, me perdoe, eu te amo, até que vai chegando uma hora que aquilo ali vai acalmando mesmo, e eu vou voltando, tá bom, eu entro num estado zen, sabe? Uhum. Tudo é trabalhoso para mim, parece, da impressão. Não, é difícil mesmo, Rê, mas nesse caso você já tentou investigar o que está te tirando de eixo? Uma pergunta. Uma boa pergunta, né? Boa pergunta. Assim, o que eu recomendo para as pessoas é não empurre e ignore o que está acontecendo dentro de você, que aí entra outro benefício da meditação, que é você, ok, eu estou incomodada, você se voltar para dentro de si e começar a conversar com você mesmo. Por que eu estou incomodada? Porque não adianta ignorar, as emoções que a gente ignora ficam guardadas no corpo, acaba causando problema do mesmo jeito. Tem que lidar. Então, quando você se pega num estressada, irritada, literalmente vai meditar, ao invés de ficar falando: "Não, é a lua", não, medita, tem alguma coisa que está te incomodando, tá. Então, é se perguntar, daí você pode mentalmente fazer um trabalho assim: "Ok, onde está o meu incômodo?", e começar a localizar esse incômodo no corpo, e começar a conversar com ele: "Por que você está aí?". É esse diálogo que eu falo que tem que melhorar entre o consciente e o inconsciente, que você vai precisar treinar na meditação. Exatamente. E aí, quando eu, no caso, às vezes eu fico horas olhando dentro no espelho e conversando comigo mesmo. Fico olhando no espelho, né? Que se o Reginaldo chega e me pega olhando para o espelho, conversando comigo mesmo, mas eu não tenho como mudar. Eu estou morando, porque assim, o que me chateia muito é viver num país muito frio, que todo dia está nublado, entendeu? A questão não é frio, é a É o chuva. nublado, é a chuva, é a escuridão, entendeu? Quando tá o clima maravilhoso, eu acordo cantando gratidão para cima, entendeu? Mas a maioria dos dias, na minha verdade, a minha real não é isso. Então eu sei que isso me chateia, me deixa muito chateado. É ficar longe da família, é ficar longe dos amigos, entendeu? Isso não ter contato com as pessoas aqui. Eu não tenho afinidade com as pessoas aqui, então isso me dá muito, isso faz muito mal. Entendeu? Então, às vezes eu fico ali diferente, eu sei que eu tenho que passar por isso, é um karma, tô passando, tá, vou passar, vai dar tudo certo. Tô chegando, graças aqui eu tô conquistando as minhas coisas no Brasil também, para quando eu for para o Brasil ter uma qualidade de vida melhor. Mas não é fácil. Você sabe que você já morou fora e você sabe como que é. Às vezes a vida do imigrante é sair gritando, tô louca, tô louca, tô louca.
Ainda mais quando tu tá num país nublado, cinza, aí a coisa parece que piora mais. E piora mesmo, é uma coisa que quem está no caminho espiritual, que começa a prestar atenção nas energias, vocês vão começar a reparar que muita coisa externa influencia a gente. E a luz do sol é uma delas, inclusive até fisicamente, porque equilibra a nossa química cerebral. E o que a Rê está falando, para quem não viu, eu conheci por viajar, porque eu trabalhava como comissária, então eu conheci vários países, mas o inverno na parte norte ali da Europa não é só nublado e frio. O dia é muito curto, o sol nasce 9 da manhã e se põe às 4 da tarde, eles vivem literalmente meses a fio com clima nublado, péssimo, com pouco sol, e é deprimente, gente, aquilo, eu sou uma dessas pessoas que aqui até, eu moro em Maringá, que é ensolarada, quente, mas às vezes dá uma semana de chuva, no terceiro dia eu já tô começando a ficar para baixo, já tá me... É tudo muito ao extremo. Hoje, por exemplo, é 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas da manhã, já está com sol. E vai até meia-noite, 11 da noite. Só que, no caso, hoje choveu. Não, hoje não deu, hoje mas deu um dia meio estranho. No meio da semana foi assim. Então, só quem passa, você olha para mim e fala assim, não, você tem razão, né? Eu cheguei no país aqui, eu falava, gente, o que é isso? 4h59, 3h59 com sol, 4 horas, colocava o pé para fora, estava escuro. Mas é um escuro, gente, que é um escuro breu, não é verdade? É um escuro breu, não é parece que é 8, 9 horas da noite aí no Brasil, de verdade. Você que bota 3h30, 4 horas da tarde. No inverno, E, gente, não acostuma, o corpo não acostuma. Eu trabalhei, escuta aí de quem trabalhou na aviação por mais de 13 anos, e o pessoal falava assim, você vai acostumar com jet lag. Jet lag é a questão do fuso horário, né? 12 horas para frente, 12 para trás. Assim, ainda mais no Emirates, que eles mandam para todos os lugares do globo, não acostuma, o corpo sofre. É incrível como que o nosso corpo ele foi projetado para estar com o ciclo da natureza, assim, com o sol se pondo, nascendo, coisas assim, e quando sai muito de rota, que nem em países extremos, que não tem, é muito sol, ou é muita escuridão, que no norte da Europa é assim, dias muito longos ou dias muito curtos, depende da época do ano, desequilibra pra caramba, toda a química corporal, cerebral, fica desequilibrada. Até uma dica, aproveitando esse gancho para quem está assistindo e acompanhando, um dos pontos principais para o teu bem-estar, para a tua saúde, além da meditação, é rotina, tá? É rotina. E isso daí eu sentia muito na Emirates, eu sentia que eu estava exercitando, fazendo cardio, dia sim, dia não, se não fosse todo dia, fazia yoga, dormia, assim, eu buscava ficar o máximo possível no horário, pelo menos no fuso horário de Dubai, né, me alimentava bem, alimentação natural era eu fazer um voo, e todos os voos da Emirates basicamente são noturnos, assim, nadar é morrer na praia, sabe? A impressão que dá é que você tá nadando e sendo derrotado. É incrível como que a falta de rotina, ela acaba com o corpo. E isso vai dando uma tristeza na vida, né? Eu estava falando com a Juliana. Eu fui apresentada à meditação através de um médico, entendeu? Então, assim, eu falo, me ajudou muito, porque aqui chega na época de setembro, começa a fechar, tá? Entendeu? Aí começa a fechar, e aqui chove muito, não é uma chuva, daqui 2 vezes por semana, não, é todos os dias. Chove um dia sim, o outro também. E de vez em quando sai um sol. Eu brinco, e é verdade, é um dia sim, o outro também, de vez em quando sai o sol. Então, quando eu até brinco, falo assim, gente, eles deveriam aqui avisar pra gente quando vai sair o sol. Que eles sempre avisam, cuidado, porque vai estamos em alerta, porque tá passando furacão. Não avisa isso, a gente sabe que passa furacão direto. Fala, não, vai sair um sol, final de semana. A gente sai para comemorar. Gente, desculpa, tem que rir, né? Não, mas você sabe que influencia o comportamento pra caramba, porque você quer saber como que uma raça, a nacionalidade se comporta, você coloca 400 pessoas daquela nacionalidade numa lata de sardinha que se chama avião.
Então é incrível a diferença. Eu até aprendi na Emirates, assim, que toda nacionalidade tem uma bandeira boa e uma bandeira disfuncional, entendeu? E se você trabalhasse na aviação, você ia reparar que ali no norte da Europa, onde ela tá, pega a Rússia, o UK, o Reino Unido, toda essa parte que esfria mais, não o sul da Europa, Itália, Portugal, não, tô falando mais para cima. O pessoal bebe pra caramba. Meu Deus do céu, mas assim, depois que eu comecei a voar, entender essas mudanças climáticas, falei assim, dá para entender, porque é deprimente morar num lugar que faz, né? Então eles compensam isso no álcool. Enquanto na África, por exemplo, que a cerveja, essas coisas na África é barato pra caramba, mas africano é um povo feliz. É um povo super fácil. Eu já fiz voo com africano, de metade das telas da econômica não está funcionando, ou seja, não tinha entretenimento nenhum, e nenhum deles fez um drama. Tá tudo certo, tendo comida, chegando onde eu preciso chegar, tá ótimo. Faz isso no Reino Unido, pra você ver. Faz um voo desse no Reino Unido, você apanha. Gente, a gente fica mesmo, a gente fica, porque eu acho que, né, essa da falta do sol faz um mal danado, sabe? É isso mesmo, é todo mundo mal-humorado, bebe muito, né? Gostam de beber muito, bebe mesmo, e fuma muito também. Então, É o clima. esse é eles, né? E eu não bebo, aí eu tenho que fazer, tem que tomar antidepressivo, aí vai. Ou meditar, a meditação ela ajuda, você pode... Você sabe que o seu cérebro, ele não faz diferença entre o que é real e o que é imaginário, tá? Então, até uma dica que eu dou para você, Rê, nesses dias que você passa, porque você tem duas soluções, ou você aprende a lidar com a situação que você tá, ou você muda daí, né? Vai para um lugar ensolarado. Mas você pode visualizar nesses dias, literalmente todo dia, 15 minutinhos por dia, alguma coisa assim, um dia muito bonito numa praia, um dia ensolarado. Talvez seja uma maneira de enganar o seu cérebro mesmo, de te dar aquele bem-estar, aquela sensação, sabe, de um dia de luz, de você conseguir sentir até o calor do sol na sua pele. Pode ser uma maneira de lidar com isso, daí você pode testar, depois me contar se funcionou e contar para a tua audiência também. Não, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou em projeção astral, geralmente eu sinto que eu estou em países muito quentes. Eu piso na água geladinha, sabe? Aquela, eu sempre vou pro mar. Eu acho que ser filha de mãe Emanjá, eu sempre estou indo lá pro mar, estou indo sempre. E daí eu sempre piso naquela água geladinha, o sol batendo na pele, sabe? No espírito, assim, é tão bom. E eu acordo e falo, eu fui numa praia lá na Espanha. Estava na Espanha. Estava no Brasil, no norte do Brasil. Eu quero ir para um lugar mais quente possível. E enquanto o pessoal está reclamando, tá muito calor aqui. Não quero reclamar, não. Deixa o calor aí, gente. E às vezes eu coloco até áudio de som de praia para tentar fazer de conta que eu estou na praia. A visualização, isso tem várias pesquisas científicas, isso daí é uma coisa que me choca, porque eu gosto muito da ciência, tá? Eu não sou da área científica para dizer que eu tenho autoridade nisso, não é, eu sou da área mais espiritual, mas eu gosto muito de pesquisar sobre o poder da mente sobre a matéria, e se vocês fizerem esse tipo de pesquisa, vocês vão ver experimentos assim, por exemplo, exercitar um músculo com a mente, só exercitar mentalmente, e a pessoa conseguir ganhar massa muscular, literalmente, tipo... Como que faz isso? Experimentos que tiveram, eles pedem para a pessoa por 30 dias seguidos, imaginar que eles estão levantando peso na academia, mas não estão levantando peso, eles só estão imaginando. Eles dão um exercício, aí eles fazem um outro grupo, que seria o grupo que realmente levanta aquele peso na academia, e mede os resultados depois de 30 dias. Obviamente que o grupo... tem umas pesquisas muito doidas. Obviamente que a pessoa que fez mentalmente não vai ter o mesmo ganho de massa muscular, mas tem um ganho de massa muscular. É louco. Tem uma outra pesquisa que foi mega interessante, que é chamada pesquisa do milkshake, tá? Então, eles pegaram um milkshake, uma única receita, só que eles pegaram 2 grupos de pessoas, e para um grupo eles falaram que era super diet, super light, ou seja, pouquíssimas calorias e tal, e para o outro grupo de pessoas eles falaram que era indulgência,
que era algo assim, tipo McDonald's, super calórico e tal. E as pessoas tomaram esse milkshake e eles recolheram o sangue para medir uma substância no sangue que é responsável por regular a fome, tá? Eu não vou lembrar os nomes técnicos agora, mas essa substância era para regular o nível de saciedade. A pessoa que tomou o milkshake achando que era light, que não tinha caloria nenhuma, ela ainda possuía algumas células a presença daquelas células diziam assim, não estou saciado ainda, eu tive uma refeição leve, eu posso comer mais. Enquanto o outro grupo, que achou que estava tomando um milkshake gordo e calórico, essas células sumiram. Ou seja, o corpo falando, estou satisfeito, foi uma refeição satisfeita. Então, assim, vocês começaram a pesquisar o quanto que a mente impacta, não só a realidade física, mas também o seu corpo, vocês ficariam impressionados. É por isso que eu bato na tecla, assim, não tem, na minha opinião, existem outros caminhos, que nem dança espontânea, respiração e tal, mas mesmo quando você fizer esses outros caminhos, que você trouxer os seus bloqueios emocionais à tona, que você trouxer essas coisas que estão guardadas dentro de você à tona, não tem outro caminho para lidar com isso, a não ser o mental. A tua mente tem que aprender a lidar com esse universo interno que existe dentro de você. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, em questão de usar a sua mente, o poder que você tem na sua mente. Se todas as pessoas pensassem, analisassem o poder que tem a mente, gente, a vida seria muito melhor. Aqui em casa mesmo, nós começamos a trabalhar a nossa mente. E a gente, assim, eu e a Renata temos uma sintonia incrível. Tudo dá certo, tudo é positivo, tudo, não tem problemas, a gente está resolvendo, vai resolver. Gente, é incrível como que as coisas solucionaram de alguns meses, ano, aproximadamente meses, né? Aproximadamente alguns meses para cá, como que as coisas ficaram tão fáceis de ser solucionadas, como que as coisas funcionaram bem melhor, justamente com o poder da nossa mente. É que eu penso que a gente tem que começar a vibrar alto, tem que vibrar, né, para conseguir aquilo que tem tá lá em cima, né? Você tem que vibrar. Né? Então, aí a mente entra. Tem 10 meses isso. A mente, olha só, para pensar em relação, a maneira que você conta histórias. Você pode ter uma mesma história, por exemplo, vamos pegar um cenário comum que é brasileiro, que é a mãe solo, né? A mãe que tem 2 filhos, tem que trabalhar fora, tem que estudar, tem que se desdobrar em 1000, né? Então, essa mãe, no futuro, depois que os filhos crescem, geralmente como ela vai se sentir em relação a tudo isso vai depender muito como que ela conta a história dela. Se é uma mãe que foca, meu Deus, eu fui uma péssima mãe, eu fui ausente para os meus filhos, eu não estava lá porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, olha a culpa que isso gera. Olha o peso que isso gera, você contar a história da sua vida sob essa perspectiva. Agora, se você mudar a perspectiva e falar assim, eu fiz o meu melhor, eu sei que o meu melhor talvez não tenha sido suficiente, mas eu fiz o meu melhor. Qualquer escolha que eu tivesse feito, se eu não tivesse trabalhado tanto, eu teria outros problemas, eu teria outras consequências. Mas, graças a Deus, deu certo, meus filhos estão criados, eles estão bem, eles se tornaram seres decentes. Então, eu devo ter acertado alguma coisa, devo ter feito um bom trabalho, né? Exatamente. Sentiu a diferença? No teu emocional, a maneira que você conta a tua história. Agora, entenda que geralmente a gente conta essas histórias para a gente mesmo. Não é só sobre a maneira que a gente conta para os outros. São as vozes dentro da nossa cabeça. Então, por isso que é importante, lembra aquele observador aqui atrás, para começar a mudar esses discursos, porque fica difícil manter uma vibração alta. Se você carrega culpa, remorso, qualquer sentimento negativo que você carrega em relação ao seu passado, você precisa rever, mudar a perspectiva da história, mudar o discurso, mudar o diálogo para você mudar a maneira que você se sente. E a mesma coisa quando você encara situações da vida. O que você pensa determina muito como que você vai lidar com aquilo. Se alguma coisa acontece que você vira e fala assim, eu não tenho capacidade, vou congelar, vou morrer. Gente, você não vai, entende? Não te ajuda esse tipo de pensamento. Enquanto se você fala assim, ok, se alguma coisa muito ruim acontecer, eu tenho certeza que vai vir com os recursos certos, eu vou ter a sabedoria para lidar com aquilo, eu vou ver o que vai estar disponível para mim de ferramenta para lidar, e eu vou conseguir lidar. Olha a diferença que faz esse discurso.
Agora, aqui a gente está falando em voz alta, mas você tem que lembrar, 90% dos seus pensamentos são repetitivos e você não presta atenção neles. Por isso que meditar ou qualquer outro tipo de treinamento mental por algo que você tenha muito interesse, academia mental, é extremamente importante. É extremamente importante. Se você quer ter uma vida melhor, se você quer melhorar qualquer aspecto de saúde mental, física, qualquer coisa na sua vida, até mesmo a realidade que você cria, de acreditar na realidade que você quer criar, fazer aquilo acontecer, a mentalidade para ter perseverança, resiliência, é tudo no mental. Então, a meditação, um treino mental que você escolha fazer, vai te dar esse poder. Vai te dar esse poder de se tornar mais consciente dos seus pensamentos inconscientes. E quanto mais consciente você vai ficando dessas coisas e prestando atenção nessas coisas, mais você consegue trabalhar com você mesmo, liberar cargas emocionais, liberar bagagens, trabalhar em prol de um futuro que você quer criar na sua vida. Então, basicamente, é só essa diferença que a meditação pode fazer na sua vida. Maravilha, maravilha. Juliana, eu tenho uma pergunta aqui do Valentim Saraceni. Eu já tive projeções onde estou em regiões de conflitos armados. O que poderia ser? Teria como evitar isso? São sonhos bem reais, pois me lembro de tudo, e na hora que vou morrer, acordo. Valentim, olha, projeção astral não é a minha especialidade, mas a maneira que eu tenho a tendência de interpretar isso é que se é um sonho repetitivo, que você está tendo muitas vezes e você morre na hora que acorda, tem boas chances de ser uma vida passada paralela à tua, tá? Se for sempre o mesmo cenário. Então, tem probabilidade de ser uma memória. Agora, se os cenários mudam e você está em regiões diferentes de guerra, talvez seja alguma coisa de você estar aprendendo, recebendo algum tipo de treinamento espiritual, que isso acontece enquanto a gente dorme. Então, eu desconfiaria desses dois. Mas como eu sempre respondo para as pessoas, a única pessoa que pode ter certeza absoluta do que é que está acontecendo é você, é o seu inconsciente. Mas o que eu recomendo, então, é você começar a meditar sobre isso com as dicas que eu dei aqui hoje. Coloca a intenção, quero entender isso, do que isso se trata. Escolhe um áudio lá no Spotify, meditação ou hipnose, conexão, guia espiritual, eu superior. Faz uma busca assim, pega um áudio de 15, 20 minutos, com essa intenção, comece a meditar, algumas vezes, até você começar a ganhar informações ali, tipo, eu sinto que é isso, ou alguma coisa que a tua mente comunique para você sobre o que isso se trata, porque realmente a única pessoa que pode ter certeza do que é você mesmo. No meu caso, eu tinha aquele sonho assim, uma casa branca, eu entrando, e era tipo todo dia a mesma coisa, cumprimentava um senhor na porta, até hoje, assim, até agora, se eu fechar os olhos eu vejo a situação perfeitamente. Assim. Essa é a vida passada que você acessou, Renata, que você sonhou várias vezes? É memória, daí é memória. Eu vejo a situação, continua, sabe, assim, tipo, e tem nítido, é como se eu estivesse lembrando de algo que aconteceu comigo a semana passada, é muito nítido. Então, eu vejo aquele senhor, eu vejo o tipo de roupa, o cabelo, a decoração da casa, eu consigo lembrar, porque das situações, sabe, de ver escravos no local, de conversar com meu pai, entendeu? Nessa encarnação eu não tive pai, mas lá eu tive, e eu tinha muito apego a ele, entendeu? Então, assim, eu consigo me ver andando. Nunca montei num cavalo, mas eu tenho a nítida a sensação que eu sei andar de cavalo. Eu sei montar no cavalo, eu sei andar, não tenho medo. Você me vê, eu tô andando na rua, eu vejo um cavalo, eu sou apaixonada por cavalo. E nunca montei um. Mas... E a sintonia que você tem com eles. Eu converso com eles, qualquer cavalo, eu tenho uma paixão enorme por cavalo. E nesse sonho, eu sempre vejo em cima de um cavalo caramelo, tá? E ele era meu xodó. Entendeu? Então eu via ele conversando sempre com alguém escovando ele para mim, eu conversando com ele. Então eu tenho muito carinho por esse cavalo, entendeu?
E o primeiro papo que a gente teve quando a gente namorava foi: o Reginaldo me prometeu que ia me dar um cavalo. E tô ferrado. E até hoje, já estou há 13 anos casada, e o cavalo até hoje não chegou. O cavalo foi ele. Porque o cavalo que ele falou que ia me dar, não sei onde eu ia enfiar um cavalo, né? Não é fácil, não. Brasil, onde que eu vou colocar um apartamento pequeno com um cavalo? Não só isso, manter um cavalo num clube de hipismo é caro também. Você até pode comprar o cavalo e manter num lugar mais gente. Né? Exatamente. Então, aguarde o futuro. Deixa para a próxima encarnação. Mas é desse jeito mesmo. Juliana, me fala uma coisa. Como são os seus atendimentos? Como você atende? É presencial? Colocando aqui Como funciona os seus atendimentos? Gente, eu atendo só online, eu só faço presencial se a pessoa morar em Maringá, e eu não tenho um lugar físico, então eu atendo na minha casa ou na casa da pessoa, aqui em Maringá. Mas os meus atendimentos são online, é uma única sessão, ela tem uma duração, ela é longa, tá? Essa semana mesmo eu tive uma sessão que durou 8 horas, mas a média é 5, 6, no mínimo, eu diria 5. Porque a sessão, ela vai assim, na primeira metade a pessoa vai me contar a vida dela, então parte do meu trabalho é deixar ela bem à vontade, me contar tudo que é importante, eu vou detectando também, conforme eu vou ouvindo, eu vou meio que captando, não é psiquicamente, eu vou captando porque eu presto atenção na voz da pessoa, se ela tá animada, se ela tá para baixo, se tá incomodada, o que é importante para aquela pessoa, tá? Então, para alguém me contar a história de vida dela, assim, literalmente é no mínimo 1h30, se levar menos tempo que isso é porque a pessoa é muito quieta, mas geralmente leva mais. E depois disso, a gente faz uma compilação de perguntas para serem entendidas sob uma perspectiva espiritual, sobre esses pontos que são importantes, né, os pontos marcantes, e também sobre o momento atual, orientações do que está impedindo a pessoa de fazer o que ela precisa fazer, e como que ela deve trabalhar com aquilo, que direção seguir, e daí a gente parte para a hipnose. Aí a hipnose acontece na segunda metade, vai durar no mínimo 2 horas também, então tá vendo por que não dura menos que 5 horas, entendeu? Nossa, também é muito tempo. É muito tempo. Assim, eu não tenho muita capacidade de atendimento, eu consigo atender no máximo 3 pessoas por semana, porque eu não faço mais, o mais que uma pessoa por dia eu não tenho condições. Então, na hipnose, é no mínimo 2 horas, porque na primeira hora a gente vai investigar uma possível vida passada, embora eu já vou avisando que existem alguns raros casos que a pessoa não vê uma vida passada, mas ela vê o que ela precisa, tá? Eu já tive cliente que viu o futuro, já tive cliente que viu bloqueios que estavam no corpo dela, já vi, assim, eu já tive algumas situações diferentes mas depois fica explicado, porque daí depois que a gente explora o que a mente dá, e eu respeito muito o que a mente dá, assim, nem sempre é o que eu quero ou o que o cliente quer, mas com certeza é o que o cliente precisa, então eu respeito a mente do cliente, guio a pessoa naquele processo, e depois eu tento contatar essa parte sábia da mente, o guru interno, para conectar o que foi visto na sessão e fazer aquela listinha de pergunta que a gente compilou antes. Então, basicamente, é no mínimo 5 horas de trabalho para o resultado principal ser essa última hora de sessão que eu gravo, que é para a pessoa ouvir depois. Que eu acho que a parte mais importante é ela ouvir dela mesma o que é para ela fazer. É diferente, é isso que eu falo. Você pode ir em alguém que fala para você se teve uma vida passada X, Y, Z. Você vê aquela vida experienciar de primeira mão, o impacto é diferente, é um pouquinho mais marcante. Já teve pessoas que entram assim em desespero, começam a chorar. Eu vejo alguns vídeos na internet e a pessoa entra num estado. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Hoje mesmo eu tive uma cliente de manhã que aconteceu isso. E eu busco sempre trabalhar com a pessoa, dela ser observadora da cena, tá? Assim, na minha opinião, você precisa entender as coisas, né? Você ter que reviver as coisas, se acontecer, a gente lida e eu vou guiando a pessoa, buscando guiar ela fora daquele estado o quanto antes. Mas a minha intenção não é, porque, como eu disse, a parte principal do meu trabalho são as respostas. Não é a vida passada. A vida passada é como se fosse uma porta de entrada para eu conseguir acessar as respostas.
Então, eu tento manter a pessoa o melhor possível. Quando começa a acontecer essas coisas, busco tirar ou colocar proteção, ou chamar seres de luz, fazer oração com ela para ela sair daquilo e se acalmar, para ela tentar observar aquilo mais como observadora mesmo, só para entender como que aquilo está ligado com a vida dela. Maravilha. Mas a maioria das pessoas, gente, não entra nesse nível de transe não, tá? A maioria das pessoas fica bem inconsciente, igual numa meditação, e isso é uma minoria, bem raro de acontecer. É o mesmo com lembrar da sessão. A maioria das pessoas lembram da sessão. Existe algumas pessoas que no termo técnico é chamado de sonambulístico, porque entra num estado de transe tão profundo que a mente consciente não fica ali. É raro. É tipo assim, 5%, nem 10% dos meus clientes que conseguem isso. A grande maioria vai lembrar de tudo. E tem que fazer um esforço danado para colaborar com o processo. Você não quer pagar para ter uma experiência que você vai ficar lutando contra depois, entendeu? Porque tem pessoas que vêm para hipnose e elas ficam com essa de tô com medo de explorar, não quero, não sei se eu quero ver. Gente, vocês vão jogar dinheiro fora. De boa, sim, vocês vão. Não vai ver nada. Você não vai conseguir ver nada. Se você não colaborar comigo, não participar da brincadeira, do que eu estou guiando e tal, e me falar sempre o que vem primeiro e ficar com essas lutas, você não vai conseguir acessar. O espaço, eu dou, que são os elementos, é criar conexão, é criar o acolhimento, é criar alguém que está te escutando de verdade, é alguém que vai estar ali te guiando na mente. Esse espaço, esses ingredientes eu trago para a sessão. Agora, o que você vai fazer com a sessão e como você vai aproveitar ela vai depender muito de você. Entendi. Viu, gente? Então, tem que chegar e se entregar. Se entregar de verdade ali, deixa o medo para trás, está seguro, não tem perigo de morrer. E tem gente que fala, né? Ai, mas se eu fizer hipnose, e se eu não voltar? Não tem. Gente, perigo. você nem vai para lugar algum, você fica consciente. Não, eles têm medo até com a projeção astral, né? Que é a meditação para projeção astral. Ah, não, eu comecei a fazer a meditação para projeção astral, uma meditação, e a pessoa vira para mim nos comentários, ai, eu tive que parar, porque eu fiquei com medo de ir e não voltar. Tá bom. Então, os clientes que sentem medo ou que não conseguem sair da mente lógica, crítica, analítica, eu sempre falo, ó, lida com o seu medo primeiro, antes de vir para uma sessão, e se você não conseguiu ainda lidar com a sua mente lógica, crítica, analítica, faz as meditações que eu sempre falo, intenção, conexão com os guias, faz a meditação para melhorar a sua antena. Porque se você vem, eu já tive cliente assim que vem para a sessão com a mente analítica e crítica, aí o que acontece? A pessoa vai jogando o jogo comigo, sabe? Só que ela tá na cabeça dela o tempo inteiro assim, será que eu tô sendo mesmo hipnotizado? Será que eu tô inventando tudo isso? Eu devo estar inventando história, né? É a minha cabeça que tá fazendo isso. Da onde tá vindo essa história? Aí joga a sessão fora. Vocês literalmente vão jogar dinheiro fora. Então, assim, tem que estar com a mentalidade alinhada, entendeu? Sabendo o que eu... Mente aberta, sem muita... Ai, sem tentar ficar procurando pelo no ovo, sabe? Tipo, deixa acontecer. Deixa acontecer naturalmente, exatamente, deixa. E que a mente, ela não vai... Isso é verdade? Você pode me falar se é verdade. A mente, ela nunca mostra algo que nunca aconteceu com ela. Ela vai sempre mostrar algo que aconteceu. Você não consegue, tipo... Você viu aquilo de alguma forma. Não é uma coisa que... Você presenciou uma vida. Você vai saber que é uma vida porque você vai lembrar de algo. Você não consegue criar aquilo na sua mente. Isso é verdade? Ou eu estou falando besteira aqui? Olha, Rê, eu tenho... O que eu digo para os meus clientes é que, assim, qualquer coisa que seja concebível pela mente realmente existe, porque tudo que é concebível é o universo elemental. Então, tudo que a gente imagina, em algum lugar existe. Então, nesse sentido, eu fico até com dó do Stephen King, que fica escrevendo aquelas histórias de terror, o que ele está acessando ali dos universos paralelos. Mas, o que eu falo para o meu cliente, porque muitas vezes a pessoa chega para mim com peso assim, será que eu vou ver uma vida ruim, porque eu devo estar pagando muito karma aqui, sabe essa mentalidade de eu devo ter sido alguém muito ruim? O que eu falo para a pessoa é assim, olha, sendo muito sincera, e eu falo isso para relaxar a pessoa, você vai deitar ali e você vai inventar uma história para mim. Se a história é verdade ou não é verdade, não me importa.
Não é o que eu estou aqui para querer saber. Essa história, por associação, por mais que a sua mente tenha inventado ela, e óbvio que ela existe em algum lugar, mas por associação, ela estará relacionada com a tua vida atual. Então, é como eu disse, na regressão que eu faço, a vida passada é uma porta de entrada. Com quem eu quero falar mesmo é com o subconsciente. Sim, muito interessante. É porque é o que importa, né? Porque, na verdade, a gente tem que, o pessoal tem muito medo mesmo dessa ideia de ver, igual eu falo assim, ai meu Deus, imagina você. Mas eu também acho que a espiritualidade também não vai mostrar para você algo tão assim, absurdo que vai fazer mal a você, sabe? Eu não acho que você vai conseguir puxar lá você sendo o diabinho com rabinho e tudo, né? Acho que ele vai pegar um lado assim. Agora, eu falo para vocês uma coisa. Agora, quando é um obsessor espiritual que você tem ali. Eu fui obsediada por pelo menos 16 anos até 25 anos. Tinha um espírito que sempre me chamava para ir para o outro lado. Então, ele era uma coisa muito louca, assim, eu sofri muito, tive uma adolescência muito sofrida com ele. E um dia eu estava lendo um livro, e aí do nada ela veio e falou na minha cabeça: Ah, você quer saber porque eu te odeio tanto, né? Aí ela me jogou me jogou uma memória muito ruim. Aí eu entrei em desespero, porque eu não estava procurando. Então, quando eu acordei, eu entrei em um desespero tão louco assim, que eu comecei a pedir a Deus para tirar aquilo da minha memória. E, de fato, nunca mais. Eu não faço ideia do que era, porque era muito ruim. E eu chorava muito. A minha prima veio para o meu lado, todo mundo sabe o que está acontecendo, está acontecendo. E eu vim aqui e eu só sabia pedir perdão, entendeu? Não tinha o que fazer. O que eu ia fazer? Voltar lá atrás? Entendeu? Então, Mas isso vai do trabalho de conscientização do próprio obsessor, que ele que tem que perceber que enquanto isso vale para todo mundo, vale para a gente vivo aqui. Enquanto você sente raiva de alguém, é você tomando veneno e querendo que a pessoa morra. Você sentir raiva e não perdoar alguém faz mal para você. A pessoa continua a vida dela. Isso é uma coisa que todos nós temos que entender na nossa jornada. Enquanto você se apega com as coisas, é você que está deixando de viver, é você que está obcecado com aquele pensamento, é você que não está fazendo escolhas diferentes na sua vida. A pessoa em si, ela pode até receber uma carga ali negativa de energia, que é o que, na história da Renata, ela recebeu, tá, aquela imagem e tal. Mas quem deixou de existir foi o ser que está obsediando ela. E muitas vezes a gente faz isso em vida. Por isso que é muito importante o perdão. O perdão, ele é um presente para a gente, não é para a pessoa que a gente perdoa. É a gente largar aquilo ali para conseguir olhar para outras coisas e buscar outras experiências. Porque enquanto a gente está fixado em alguém que machucou a gente, primeiro, que não volta. Mesmo que aquela pessoa mudar, pedir perdão e se arrepender, não vai mudar o que aconteceu. É você que tem que aprender a abrir mão do que aconteceu, né? Para poder caminhar, explorar outras coisas, ficar mais leve. ai, muito obrigada. Tem pergunta Tem dele, meu sim, amor? tem algumas perguntas. Eu tenho uma aqui do Antônio Marcos. Ele pergunta: Juliana, você tem livros sobre técnicas da meditação? Não, gente, como eu falei, eu não meditei. Eu tenho o livro Os Guias Espirituais Ensinam o Caminho, da Sanaya Roman e do Wayne Packer, que é um livro para te ensinar a fazer essa conexão sozinho, tá? Mas eu, Juliana, em si, eu nunca pratiquei meditação das formas clássicas que as pessoas meditam. Seja respiração, vipassana, nunca. Então, assim, os meus treinamentos mentais foram mais no auto-hipnose, projeção astral, foram em outras coisas que eu tinha mais interesse. Ah, legal. Então eu já vou complementar a pergunta dele, dando uma sugestão. Você deveria escrever um livro contando essas suas experiências. Eu quero Como montar você um tem curso. vai fazer um curso melhor. Eu vou montar um curso. Eu quero montar um curso ensinando as pessoas a navegar a mente delas, a vida delas, o campo emocional delas, os pilares que são mais importantes e o que elas precisam perceber, entender, praticar, refletir, sabe? Eu tô com essa intenção de montar esse curso
e não tinha me sentido pronta até então, mesmo porque eu falo isso para todo mundo e ninguém, o pessoal fala, ai, agradeço por você me ensinar, gente, eu aprendo com vocês também. Então, durante todo esse 1 ano aí que eu tô fazendo vídeo curto, que eu tô interagindo com vocês, eu tô entendendo melhor o que vocês precisam, e isso tá me ajudando a ter mais claridade sobre o que eu preciso montar. O canal está aberto para divulgação do curso. Olha, A hora que sair, ó, eu não comecei a gravar ainda, tá? Vai ser um processo, isso daí vai levar uns meses. Mas aí eu vou. Divulgar o seu curso. Agradeço. Samuel de Jesus pergunta: por que nunca terminei a meditação da Rê? Quando vejo, já estou fora do corpo. Oh, maravilha! Aí sim, hein? Aí sim. Gratidão, gratidão. Gratidão imensa. Isso é muito bom saber. Está tendo resultado. O Valentim, podemos conseguir esquecer um amor platônico através da meditação? Não, a meditação em si não vai fazer nada, dependendo da técnica. O que eu falo daí é para você trabalhar uma auto-hipnose. A auto-hipnose é um uso de sugestão e associação. Toda autossugestão é uma auto-hipnose. Quando você vira e fala assim, um relacionamento que poderia ter sido feliz, mas não foi, o que você acha que você está fazendo? Você está alimentando um relacionamento, você está sustentando um sonho de algo que ele poderia ter sido. E isso continua deixando aquilo vivo dentro de você, porque tem uma esperança. Agora, se você muda o discurso e a autossugestão para já foi, está no passado, nunca teria dado certo, você fecha essa porta na sua vida. Então, cuidado com as sugestões, associações, as crenças que você tem, os diálogos que você tem. E você pode trabalhar isso na meditação, estado de transe, nesse sentido, toda nova programação mental que você colocar vai entrar mais rápido no seu subconsciente, no seu inconsciente. Mas você pode fazer isso acordado mesmo no dia a dia, só prestando atenção nas coisas que você fala. E por repetição, você muda isso daí. Juliana, você gostaria de falar algo para o nosso querido Samuel? Deixar uma mensagem para ele? O Samuel de Jesus, o que antes de terminar a meditação, ele já sai voando. Ele já está fora do corpo há muito tempo. Não, peraí, o Samuel então, você deve ter facilidade de meditar, que bom que você está saindo. É forte, É perfeito, já está com acesso. A Rosário falou que já achou o curso interessante, ó. Então, Rosário, minha intenção é assim, é devolver a autonomia das pessoas, a responsabilidade, ajudar as pessoas a entender a responsabilidade que elas têm na vida delas e ensinar elas a trabalharem com essas questões, né? O que deveria ter sido ensinado para a gente aqui na Terra, mas nunca foi. Muito bom. Muito bom. Tem mais algum recadinho que você queira passar para a gente? Não, vamos seguir ela no Instagram, tá, gente? Dá um pulinho lá no Instagram, a Ju. Aqui está o arroba. Eu acho que eu coloquei na descrição. Coloquei na descrição do vídeo. Entra lá, tem o site dela, tem o YouTube, se inscreve no YouTube e se inscreve e começa a seguir também no Instagram. Vocês vão amar o Instagram dela. É um vídeo, ela fala esse jeitinho dela conversando, até cada um videozinho que vai ficar assim, ó, o dia todo, tá? Vocês vão ficar viajando lá na telinha, tá bom? É muito legal, bem esclarecedor. E aqui no YouTube também, se inscreve lá no YouTube e fala, ó, vem pelo Meditando com a Rê também. No YouTube eu tô com um podcast que eu tô fazendo com uma amiga minha, ela tá no auge do despertar, eu tô no despertar desde 2007, então tô um pouquinho mais avançada no processo, muito do que vocês estão passando eu passei já e já entendi como que funciona, então é um bate-papo que eu faço nesse podcast que é interessante, que a gente traz ela que tá no auge e eu que possuo o entendimento de como que essas coisas estão. O pessoal tem gostado muito dessas conversas e tem elogiado que tem ajudado muito a entender muitas coisas, porque a maioria da minha audiência, que eu vejo pelo Instagram, despertou na pandemia, ou seja, vocês acabaram de despertar agora, 3, 4 anos atrás, né, ou menos até. Então, quem sabe o podcast pode ajudar vocês. Com certeza. E as lives lá são geralmente gravadas quando? Não, eu não faço live, eu gravo o podcast com a minha amiga, edito e publico, toda quinta-feira, às 7 da noite.
Toda quinta-feira, 7 da noite. Gente, vai dar uma olhada. Queremos ver todos Eu quero vocês. assistir um vídeo Tanto seu, assim, uma live sua, um vídeo seu, né? Podcast. É legal que pelo menos você já coloca gravado, então não vou ter problema com o horário. Não. Por conta do horário. Porque é gravado, então muito, que ótimo. É uma forma bem interessante. Olha, Juliana, gratidão imensa pela tua visita aqui no nosso canal. Eu acredito que foi muito esclarecedor. Foi um bate-papo muito legal. Conversar com você, conhecer você, foi muito, muito, muito legal. Gratidão imensa pela sua presença. Gente, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu falo muito que o que está acontecendo na Terra espiritualmente é um trabalho de equipe, então é muito bom poder me conectar com pessoas que estão nessa jornada, para poder unir forças, para poder passar as mensagens adiante, para poder alcançar o maior número de pessoas, sabe, que estão nessa jornada e que estão prontos para esse tipo de conhecimento. Então eu agradeço muito, Rê, pelo convite, e agradeço a todo mundo aí que está em casa, que acompanhou a live de hoje. Muito obrigada. Gratidão também a todos vocês que estão aí no chat, que participaram junto com a gente, suas perguntas, seus comentários, suas experiências foram muito bem válidas. Gratidão a todos. E, Renata, nos fale... Outra coisinha que eu quero pedir para vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Gente, parabéns para nós. Batemos 13 mil. 13 mil. Nós estamos no rumo dos 100 mil inscritos. 13 mil. Gratidão, gratidão, gratidão. É muito bom, porque assim, é sinal que estou chegando a muitas pessoas. Obrigada a toda a egrégora que trabalha comigo. Muito, muito obrigada mesmo. Gente, eu estou feliz demais com cada comentário, cada like, cada tudo aí. Gente, muito obrigado mesmo, tá? Lembrando aí, passando para avisar para vocês que temos vídeo segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Então, eu conto com a presença de todos vocês. Na próxima semana, temos mais um convidado especial. Então, muitíssimo obrigada a todos. Ju, quando estiver lançando o seu curso, lançando qualquer coisa, tu me fala, tu volta aqui para espalhar. Vai ser mais para o final do ano. Eu estou num processo aí de romper minhas limitações para conseguir chegar nesse curso. Você ainda tem limitações? Meu tenho, Deus gente! Do céu. Tenho! Toda essa ansiedade que você tem. Tenho! A energia dela é incrível. Não, eu estava com maior dificuldade, porque muito do que eu gravei vídeo curto eu falava sozinha, ou eu ganhava respostas, perguntas e falava sozinha. Então sabe quando tá faltando aquele diálogo, que nem o que a gente está fazendo aqui hoje, aí eu sinto eu entrar no estado correto de ensinar. E isso tem acontecido só desde que eu comecei o episódio, o Cosmic Coffee, que é o podcast que eu faço. Então, tem 3 episódios lá e isso tem me ajudado a praticar muito. Então, agora, eu estou começando a entender o estado que eu tenho que estar para gravar um vídeo de 15 minutos de uma aula. Por isso que eu não comecei a gravar antes, eu estava buscando achar isso dentro de mim, antes de começar a gravar de qualquer jeito, ou gravar na raiva, ou gravar sem querer gravar, entendeu? Eu estava precisando encontrar essa parte dentro de mim. Então, até estou planejando, a partir de julho, já começar a focar nessas aulas, no curso, não sei quando que vai sair, mas quando eu sou bem comprometida, mas eu só consegui encontrar agora isso, sabe? Tem sido uma jornada fazer mídia, tem sido uma jornada cheia de barreiras. O convite já está aberto. Lançou o curso. Agradeço. Aqui, já conte para nós, né, os detalhes. Lógico, todos os segredos. E já vai gravando e já colocando no papel, quando já lança o livro junto. O resto é um livro. Adoro ler. O livro acho que vai sair depois. Eu vou começar gravando primeiro, para daí estruturar, porque ficar naquela mente lógica racional estava me atrapalhando. Então, o que eu ganhei em meditação é para eu criar na espontaneidade, nos tópicos que eu tenho para falar, para depois montar o linear,
fazer o contrário, né, do que as pessoas fazem. Aí o livro só vai sair depois, gente, porque escrever é complicado, eu já tentei, escrevi 40 páginas, começou a dar nó na minha cabeça, falei, Olha, não é já hora. 40 páginas. Sim, é verdade. Então, gente, muito obrigada. Um beijo no coração de todo mundo. Excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima.